Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje já vejo que está acalorado aqui, porque aqui nós temos verdadeiros fãs de Donald Trump. Tem que ver nos corredores, se abraçavam, vibravam. Pô, e uns homens, brigadeiro, médico. O mais sensato era embora o ultradireita, eu não conhecia. Genaro Baroni Borges. Eu não conhecia esse teu lado. Luiz Pereira Lima, o quê? Vocês não se abraçaram os dois no corredor? Eu abracei o meu amigo. Não, assim como eu te abracei também. Mas como eu vi a distância, eu imaginei que eu não estava. Mas o Sequinha chegou e acabou dando loas à vitória. Ganhamos lá, segundo disse. Não, ganhamos lá também. Também, exatamente. Também, a democracia. Ele ganhou aqui com o Nelson Marquesan Júnior. Aqui eu peguei. Ele ganhou lá também. Não, o vereador não ganhou aqui com o Nelson. Eu tava do outro lado. Por que não também? Não. Tu ganha São Paulo com o João Dória? O que eu quis dizer é o seguinte. Com o quê? Porque eu também. A democracia ganhou lá também. Sim. No dia que o já estou falando Trump Tower, Donald Trump ganhou, a Hillary só ligou para ele secretamente. No outro dia, o presidente dos Estados Unidos convidou o ganhador para hoje estar na Casa Branca. E a Hillary pediu voto de confiança para o que ganhou. Eu achei isso muito bonito. A democracia. Brigaram durante a campanha e agora estão... Se é a solidez das instituições americanas. Depois que José Serra disse, lembrando o Didi, né? Jogo é jogo. Folha seca. Treino é treino, jogo é jogo, campanha é campanha. Governo é governo. Governo é governo. Ele justifica a safadeza da Dilma durante a campanha eleitoral, não é isso? Se ele diz isso... Ele te abstém de Dilma, não interessa, a Dilma já foi. Vamos ficar no que nós temos aí. Quer dizer que nada que o Nelson Marquesan disse, que é do PSDB também, ele precisa cumprir. Não, porque campanha é campanha. Não. Isso então o que é? Não põe na minha boca as palavras do Serra. Eu acho que não. Eu até estou lá na Câmara para ajudá-lo a fazer o que ele prometeu e cobrar aquilo que não for feito. Estamos para isso. Eu acredito, eu tenho que acreditar que tudo aquilo que ele disse na campanha ele vai fazer, ou pelo menos vai tentar fazer. Então, quer derrubar o Capelari também? Não, isso foi ele que disse que a primeira... Foi ele que disse? Foi ele que disse que ia derrubar o Capelari, exatamente. Que primeiro o anterior tirou o Capelari. Mas eu acho que o Capelari não será o secretário de transporte. Mas como ele já disse que não. Como é que tu acha? Tu acha que eu tenho certeza que não vai ser. Essa é uma promessa que ele vai cumprir. Tenho certeza disso. Se o Fortunati deixar, porque o seu Capelari não se demitir no último dia. Mas vamos ouvir uma opinião de uma liderança sindical do Rio Grande. Paulo de Argolo. A sua opinião sobre a eleição de Donald Trump, o senhor como cidadão e tal, embora entendamos a democracia americana e tudo mais. Com tudo isso e tudo mais, acho assustador. Acho assustador. Acho que é uma ameaça para a estabilidade mundial. A gente realmente não sabe o que esperar desse sujeito, né? Durante a campanha não disse coisa com coisa, se desmentiu, ofendeu, mostrou que não tem preparo, nem educação para assumir um cargo. Não tem conduta. Desse porte. Não tem conduta, não tem estatura, né? Então eu acho absolutamente assustador. Acho que nós temos que torcer. Ele já cortou o topete, já baixou. Não sei se vocês notaram que baixou o topete dele. O discurso dele foi o discurso dele foi ponderado. Eu queria. Não. Sim, hoje eu estava vendo que ele leu o discurso esse no telepronto. O discurso dele, depois de eleito, foi um discurso de moderação, de ponderação, chamando o povo americano à união. Eu não vi nada de excepcional. Agora, o que ele disse na campanha... Mas tu já viu algum candidato vencedor não chamar o povo à união e dizer que vai governar para todos? Não, tudo bem, mas isso aí é verdade. Mas veja bem, pelo perfil dele espelhado na campanha... Até em Cachoeira. Até Cachoeira. Eu só queria... Prefeito provocar o pau. Tu traçaste um perfil do Trump pela campanha dele.
Sim. E pelo perfil da campanha, ele teria que fazer um discurso tudo que ele agressivo. mostrou até hoje. Agressivo. Na verdade, ele deu um discurso de ponderação. Eu acho que o Trump, o Trump vai ser aquilo que nós conversamos agora com o Brigadeiro. O Trump vai ser uma reedição do New Deal. New Deal republicano. Ele vai se voltar exatamente para os Estados Unidos, lá do interiorão. Não da elite financeira americana que está em Nova York, está lá na... Então ele mudou completamente. Não mudou, não. Elites. Não. Ele pode ser da elite, mas ele vai se voltar. Não, ele vai se voltar. Por isso ele não foi apoiado pelos banqueiros, não foi apoiado pelo establishment americano. Ele não foi apoiado, não é pelo que ele é, que é tudo ruim. Não, Paulo, olha só, vamos. A gente tem que ser frio nessa análise. E eu tenho uma divergência importante com o doutor Argolo. Eu vejo o contrário, doutor Argolo. Eu vejo não a ameaça. Eu vejo que a eleição do Trump, ela traz, dentro do cenário mundial, ela traz um equilíbrio de força que não estava mais havendo com as posições do Obama e possivelmente viriam com a Clinton. Então, o que na minha percepção, eu posso estar absolutamente errado, mas na minha percepção, quando você tem um desequilíbrio de força dentro deste cenário mundial, aí ocorre, certo, o perigo da guerra. E isso aconteceu, historicamente, na Segunda Guerra Mundial. Por que o Hitler invadiu a Tchecoslováquia em 9 de setembro de 1939? Por quê? 1º de setembro de 1939. Por quê? Porque o tal do Chamberlain, que era o primeiro-ministro inglês, foi a Berlim, e fizeram um acordo para que não houvesse, ou seja, ao invés de a Inglaterra fazer uma posição forte, ela fez uma posição fraca. E isso deu certeza a Hitler que ele poderia atacar, e foi o que ele fez. Hitler, então. Sim, mas é por quê? O que eu estou tentando mostrar... É uma boa comparação. Entendeu? Nós vamos ser justos. Ele não está justificando. Ele está explicando. Não, mas eu gostaria de ver. Fala no Donald Trump e pensa em Adolf Hitler. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não vai. Você sabe o que eu estava pensando? Não, eu estava pensando no que veio depois. Não é só o senhor que pensa. Não, eu vi. O problema é quem é que veio depois de Chamberlain? Churchill. Winston Churchill. E foi Winston Churchill que fez, olha só, tia, a Batalha da Inglaterra. As pessoas não conhecem o que foi a Batalha da Inglaterra. A Batalha da Inglaterra e a atuação da Royal Força Aérea, da RAF, foi o início, certo? Porque se o Churchill não consegue fazer a união, certo, naquele momento, e para o avanço... Se o Hitler invade a Inglaterra, está acabado. Quem ganhou essa guerra foi os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos entrou depois. Eu vou só fazer uma colocação que eu já mandei para eles. Ele entrou em 41, 7 de dezembro de 41. Eu vou fazer umas perguntas para vocês. O Donald Trump é segregador? Com toda sinceridade. Segregador. Ele é opressor. Ele é homofóbico. Ele é xenófobo. Ele é grosseiro. Ele é arrogante. Ele é revanchista. Ele é machista. Ele é racista. Ele é estúpido. Não, olha só. Uma coisa. É tudo isso. Obrigado. Olha só. E sonegador ele é? E sonegador. Ele é. Então tá bom. Agora, quem está gostando disso, Theresa May, a Marine Le Pen, Vladimir Putin. Me diga uma coisa. Isso aí, quando você vê. O ultradireita, o Petri lá da Alemanha, está gostando também. O Salvini da Itália, essa gente toda está adorando. E o Pinochet levantou do túnel e está gostando também. Mas não o Adolfo Hitler e o Benito Mussolini estariam gostando. Você falou um nome aí que eu até falei na tribuna ontem, na liderança. Quando você tem o chefe da KGB, que era ídolo de toda a nossa esquerda. Vamos começar a botar as coisas no lugar. O chefe da KGB. Perfeito. Ídolo de toda a esquerda sul-americana e mundial. Dr. Putin.
Vladimir Putin. E agora o ídolo do Trump. Tecendo loas ao Trump, que é o símbolo do capitalismo, teoricamente, mais selvagem, né? Sim. O Trump. Os dois juntos, acho que nós temos que começar a refletir o que está acontecendo no mundo. Para que eu quero descer. E hoje o vice... Hoje acho que é essa a preocupação maior de hoje todos. o vice-ministro de Relações Exteriores da União Soviética, da Rússia, União Soviética é o projeto do Putin, né? Sim, voltar. Esse é o projeto político do Putin. É. Quer dizer, ele já foi para a Geórgia, ele já manda mais já em foi na Geórgia, daqui a pouco ele está na Ucrânia. Isso é um problema da eleição do Trump, porque como vai ficar, por exemplo, a OTAN? Eu acho que Como vai ser a OTAN? Se ele fizer amizade com Brigadeiro, o o senhor que é o homem das estratégias, como vai ficar? Veja bem, eu tenho receio de como vai ser o trato da OTAN, como os Estados Unidos vai tratar a OTAN com essa relação de promiscuidade, eu diria até, com a União Soviética, tanto que hoje o vice-primeiro-ministro das Relações Exteriores da Inglaterra declarou que membros do Ministério das Relações Exteriores da Rússia fizeram um contato com o comitê do Trump. Fizeram um contato com o Trump. Agora, que tipo de contato, que tipo de relação, isso não se sabe. Agora, esse nacionalismo é um nacionalismo populista que tem aqui no Brasil, o governo que há pouco tempo caiu aqui no Brasil, deu aqui na Venezuela, né? Na Bolívia, no Equador, né? Quer dizer, esse é o nacionalismo populista, que é o perfil do Trump. É perigoso nos dois lados. Agora, o que eu tenho outro lado, eu penso aqui o seguinte: as instituições americanas são muito sólidas. São muito sólidas. O Pentágono não vai deixar qualquer presidente chegar lá e apertar o botão. Eles têm um pessoal de excelência lá. Quer dizer, eu acho que eles, na hora que ele for apertar o botão vermelho, vai alguém botar a mão em cima. Aquilo ali foi feito de uma maneira que é muito maior do que Hillary Clinton, certo? Do que Donald Trump. Porque lá, diferente daqui, o executivo só executa. Ele não consegue criar leis como aqui fazem. Aqui o executivo é o maior. Mas ele tem maioria no parlamento, hein? Sim, uma coisa é você ter maioria no parlamento, a outra coisa é você governar como se governa aqui com medida provisória. Não, claro que não. Outra coisa é o Obama que governou tendo o parlamento contra ele. Sim. E governou e saiu ileso. Por isso. 8 anos sem traumas. Mas por quê? Porque, volto a falar, são sistemas de pesos e balanceamentos. É que nem hoje, quando nós estávamos lá em cima, que você ficou fazendo essa fofoca do que não aconteceu, né? Na realidade, não aconteceu. Que nós estávamos tecendo loas. Qual delas? Tecendo loas, tocando trombetas pela eleição do Trump. Eu não estou tocando trombetas por eleição do Trump. Eu estou tocando trombetas. Se manifestou no WhatsApp aqui. Ele toca trombetas para que caiam as muralhas. Eu preconizei, Não. Eu fui o único nesta bancada. Pois é. Eu falei assim, eu disse assim, por favor, olhem, porque eu disse aqui nesta bancada. Esse aqui, eu disse no dia anterior. Saímos clara... do meia-noite ele tinha tirado a toalha. Vai dar 60 para Hillary e 40 para o... Não. Ao meia-noite. Então, foi ou não foi? Então, 60 para o Trump. Eu não dei uma palavra até agora. Não deu porque não quis. Não. Entendeu? Eu vou querer tempo. Isso agora que quem ganhou a eleição foi James Comey, do FBI, diretor do FBI. Esse ganhou a eleição. Esse ganhou a eleição por Trump, republicano, de carteirinha. Sim. Filiado. E aí o fato da CNN mandar as questões que iam ser perguntadas durante o programa para a Clinton, para ela saber o que é que estava sendo perguntado para ela e se ela concordava. Isso eu não sei. Mas como não, pô? Eu não sei. Pois é. O que eu sei é do FBI. Tu não sabes. Sabe por quê? Porque o FBI... É liberdade. Eu falei para você, Aqui ninguém por favor, assistam, para quem quiser conhecer os Estados Unidos, não assistam somente a CNN. Por favor, assistam também a Fox News.
Porque senão você só vai ter que nem aqui. Vai ficar Globo, e não vai saber de nada. Pode repetir. Entendeu? Porque vira. Hoje eu concordei com isso. Entendeu? Vira um boneco, vira um ser não pensante, vira um Walking Dead da vida. Entendeu? As pessoas, para criarem com base, certo? E terem realmente opinião, você tem que ouvir os dois lados. Por isso é que eu sigo Brasil 247, eu sigo o Diário do Centro do Mundo, eu sigo todo mundo e fico analisando os prós e contras de cada um. Eu prefiro ouvir vocês aqui no Papo Debate. Agora, se me chega para ser feliz no universo. Sim, claro. Deixa, você não vai chorar. Não vou chorar, eu estou quieto, não dei uma palavra. Então eu necessito de algum tempo para fazer uma explanação. Em primeiro lugar, tu, de maneira jocosa, sempre me chamaste aqui de Trump dos Pampas, porque eu, desde o início... Mas você não te orgulhava disso? Não, sim. Então. E não apoiei, se é que um apoio do indivíduo que mora no sul do mundo tem algum valor. Nenhum. Que mora no sul do Texas. Você apoiou ele. Aquele vota. vota. E votou nele. Aliás, pela Constituição americana, que eu saiba, ele ganhou as eleições. Ele ganhou. Com o branco, com o pobre e não com o rico e com as elites. Não. Ele ganhou a eleição. Ele perdeu em Nova York, ele perdeu em São Francisco. Quem conhece não vota. Bom, então muito pouca gente eu conhecia. Os 53 peças que é o apartamento dele aonde? Ele vive no interior do Texas. Mas eu pensei que tinha mais, só 53. E qual é o problema de ele ter? Nenhum. Mas eu quero dizer que ele mora ali. Mas qual é o problema? Ele mora no coração de Nova York. E perdeu ali. Não é. Pobre. O bom mesmo é dar o exemplo morando em Garanhuns, interior de Garanhuns, semi-alfabetizado, numa choupana de barro. O Lula morreu. Não. Nós estamos falando da eleição. Não, tu que identificar. Tu está só valorizando eu não citei o nome dele. Deve ter mais 4 pessoas. Muito bem. Nem ninguém imaginou. Ninguém imaginou que fosse ele. Tu que estás com problema de identificá-lo. Eu não citei. Não, eu tenho orgulho pro Lula que comparou ele com o Donald Trump. Só que ele foi criticado porque ele gosta de mulheres jovens. E eu não critiquei por isso. Não. Eu vou ler de novo aqui. O mundo Quer que eu leia de novo? O mundo o criticou. Não. Ele apenas não dispensou prazeres aos homossexuais, às minorias. Ele deu o que ele quis foi angariar os votos das maiorias. Maioria silenciosa. Não, das maiorias. Das maiorias. No fundo dos Estados Unidos. Mas das maiorias. Sim, claro. Ele pegou os latinos legalizados e ganhou os latinos o voto dos latinos legalizados. Latinos legalizados que nunca foram legais. E para os ilegais. Não, é interessante, eles nunca foram legais. Quem foi que legalizou eles? O governo americano. Obrigado. Eles já estavam legalizados. Se esses caras tivessem o azar de ter sido legalizados lá, não seriam legalizados jamais. Mas vem cá, tu tem que deixar o indivíduo concluir o raciocínio. Mas conclui. Não, demora muito. Falando não. Para os ilegais, ele até ameaçou-os. Sabiam que não ia ter o voto dos ilegais, que não podem votar. Claro. Ele foi suficientemente inteligente. E a inteligência gera inveja. E a inveja é o pior dos sentimentos do homem. Nada pior que a inveja. Ele teve a coragem. Quem disse que tinha inveja dele aqui? Ele teve a coragem. Um sentimento horroroso a respeito das mulheres que ele tem. Não. Bom, fora isso, ele disse ao presidente Obama, o atual presidente Obama, mandou o Obama trabalhar. Ele não trabalha. Não, porque o Obama estava fazendo campanha para a Klepto Hillary. Klepto Hillary. Assim que o povo americano a chamava. Então ele saía com um avião presidencial a fazer campanha para Hillary Clinton. A maioria votou Aí ele disse, volte para a Casa Branca, porque nós estamos pagando o seu salário para que o senhor despache na Casa Branca. Tu vê, a maioria do povo americano que votou nela, que votou nela. Falta o Paulo Sérgio dizer que foi o golpe. Eu que falo. Não, e tem um detalhe E foi a imprensa golpista. Nós ganhamos lá também. Depois que tu disse isso aqui, tudo é possível. A vitória dele não é surpreendente. A vitória dele é brilhante. Porque ele, contra tudo, contra todos, contra a imprensa não americana, mas mundial,
que estava fanaticamente contra ele, ele desmoralizou estatísticas, instituto de pesquisa, jornalistas. E o povo, a maioria do povo americano votou na Hillary Clinton. Analista político que chegava a chorar. O senhor Guga Chakra, filho de um amigo meu, um grande endocrinologista de São Paulo, que é o Chakra, que está lá nos Estados Unidos, o Guga, chegava a tremer. Eu pensei que ele fosse ter um... Tremer. Eu também. Olha aqui, a maioria. Olha aqui, eu só vou te dizer o seguinte: a maioria do povo americano que votou nela. Se tu não sabe, eu estou dizendo agora. E a maioria do povo aqui votou em quem? A maioria do povo brasileiro votou em quem? No nulo, no branco e na abstenção. É a diferença. E esse negócio que voto no Brasil é obrigatório é mentira. Paga R$3 de multa. 12. Então, metade da população não votou, então não tem voto obrigatório. Antes de tu falares, Genaro, me perdoa que nós temos que trazer o momento engenheiro para o Senge do Rio Grande do Sul. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro! E vocês da mesa prestem atenção também. Você sabia que só em 2016 nada menos que 1.500 profissionais se tornaram sócios do Senge? E você sabe por que este número não para de crescer? É porque no Senge existe excelência no plano de saúde, doutor Argolo. Existe o Senge Unimed. A segurança do plano previdenciário é uma realidade, o Senge Previdência. Os descontos em universidades, nos cursos de qualificação também. A representatividade nas negociações coletivas são só algumas das vantagens ao alcance de toda a categoria. E, claro, dos seus dependentes. Acesse o portal Senge e conheça também o Serviço de Assistência Jurídica, ampliado em 2016 para os engenheiros de Caxias do Sul e região, de Rio Grande, região Pelotas, Bagé, Santa Maria, Panambi e Santo Ângelo, além da capital e da região metropolitana. Então faça como mais de 14 mil profissionais, doutor Argolo, o senhor que dirige o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Associe-se ao Senge e descubra todos os benefícios de ser sócio. Sindicatos e engenheiros, cada vez mais nosso maior projeto é você. Não esquecendo também que a Unicred é instituição financeira, cooperativa, que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Porque quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. E lembrando que Bolsonaro vem aí, agora com a força trumpista. Imagina a incoerência. Sim. O Paulo Sérgio é o maior defensor do Bolsonaro aqui. Quando ele veio aqui, o Paulo Sérgio estava em êxtase. Depois que ele teceu loas aí, disse aqui no ar que ele foi elogiar um corrupto, o Eduardo Cunha, e eu tirei meu apoio a ele. Ainda bem. Eu tirei meu apoio a ele. Te ver, mas se hoje não fosse... eu estou mais caiado que qualquer outra coisa. Olha, estou pintado que caiado. Tá mais ou menos no olha. Tá mais ou menos na linha. Tá mais ou menos na linha. Agora, é por ser direita, o Trump, que eu sou contra ele. Eu sou por esse monte de coisa que não precisa aqui. Agora, eu queria... De repente ele não disse. Só que ele disse. Apareceu... Não. Como é o nome e essas mulheres que denunciaram, ele estava muito bagunça. Como é o nome? Que não é verdade. Perrone. Diga, por favor, Brigadeiro. Diga, por favor, Brigadeiro, o que a jornalista Perrone da Globo em suma, ela fez o seguinte: ela estava numa entrevista ao vivo com o correspondente nos Estados Unidos. Da mesma rede, né? Da mesma rede. E ela aí falou o seguinte: não, porque na rede social está dizendo que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele falou isso, que ele falou aquilo. Aí, a bem da verdade, né? O rapaz do outro lado falou assim, olha... Que estava na comemoração? Olha, ele não falou nada disso, não. Ou seja, ela foi desmentida ao vivo. Está aí rodando na rede, aí todo mundo está vendo essas coisas todas. Então, são posições, Paulo, e eu me sinto muito à vontade... Agora, tudo que eu sei dele, eu ouvi, ninguém me contou. Eu vi. Ok, eu vi também, Paulo. Eu vi. Acho que é é mais ou menos como você cria uma personagem e você vive aquela personagem em função de um projeto. Né? E foi o que foi feito nos Estados Unidos.
certo? Treino. Não. Existiam duas personagens, certo? Cada uma com um determinado papel, certo? Tanto que isto é verdade, certo? Porque todos dois criavam aquela situação de embate direto entre um e outro, e isto é o que foi levantando toda aquela... que fez, olha só, este embate foi o que fez o americano, de uma maneira geral, sair de casa num dia normal ou depois do trabalho. Mais do que o habitual. Muito mais do que o habitual. E se dirigir a uma sessão de votação e fazer lá, dar lá a sua opinião. E aí o que aconteceu? E aí ele ganhou. Ele ganhou. Mas eu quero chamar a atenção uma coisa que me despertou curiosidade, em certa medida perplexidade. A votação na Flórida. Flórida tem mais cubanos do que em Cuba. Cubanos legalizados. Sim. Legalizados. Eles votaram para eles, não querem mais concorrência. E esses votaram e mais brasileiros também. Sim, e esses votaram no Trump, por quê? Porque são contra o excesso. Contra Cuba. O ilegal. Contra Cuba. Contra a ditadura cubana. Sofreram da ditadura cubana. O sul da Flórida, a Hillary ganhou. No norte, os americanos da Flórida não gostam de imigrantes. Então lá foi uma briga de americanos da Flórida. Trump, a primeira coisa que disse para o Brasil foi assim: governador Valadares, fique onde estão. Fique onde estão. E o outro o dado latino legalizado, que é humano, ele ficou americano, entre aspas, chega de imigrante que vai tirar nosso mercado. Nós já estamos com pouco mercado, vamos votar em quem não é demagogo. Não, era contra o reatamento das relações com Cuba também. E terminar com essa história de dar crédito só para a minoria. A vida é uma curva de Gauss. A vida é uma curva de Gauss. Sim. O Argolo estudou comigo isso. Essas duas pontas dessa curva, elas podem existir só as exceções. Quero fazer uma aposta com vocês, que ele vai abrir o mercado com Cuba. Vai. Livre comércio. Se Estados Unidos ganhar muito dinheiro com isso, vai. Se não ganhar, não vai. Boa tarde, Paulo Sérgio. Parabéns pela mesa de hoje. O melhor dos últimos tempos. Com essa escalação, não tem esquerda que aguente. E vai abrir relação também, sabe com quem? Sabe com quem ele vai abrir relação? Estreitar laços fortes com a Venezuela, que vai dizer para o Maduro, lá sei eu, dizer o seguinte: Maduro, o barril de petróleo, que eu saiba, está $5. Não, está 40. O teu vale 5. Pronto. Adriano de Bento Gonçalves, malandro é o Lula, que ligou para o Trump para parabenizá-lo. Aproveitou e ofereceu o serviço da Odebrecht para construir o muro da fronteira com Tá bom. Maravilhoso. Parabéns. Olha, o Adriano lá de Bento Gonçalves. Parabéns, Adriano. O presidente eleito dos Estados Unidos será o segundo Hitler. Pode escrever Arthur C. Zambrano. Está mandando dizer aqui. Não consegue dias americanos igual o Hitler. Ele não consegue. A democracia sobe. Paulo Sérgio, o nome do homem já é uma grande confissão, uma revelação. Tramposo. Tá bem. Não posso. Olha só, com toda essa coisa jocosa, eu morei nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos. Eu morei em Biloxi. Biloxi é no Mississippi. Então, é interessante, porque as pessoas não conhecem a sociedade americana. É só essa imagem que é... Olha só, eu já falei aqui nessa... Nova York, Miami, São Francisco, Washington. Nenhuma dessas cidades representam o que é os Estados Unidos da América. Representam o mundo. São cidades do mundo. Do mundo. Pois é. Então, são cidades do mundo. Tem que sair dali. Pronto. Washington. Você atravessa o Potomac, e você vai num outro país. Completamente diferente. A Virgínia é completamente diferente. Mas as pessoas ficam, que não conhecem, não são obrigadas a conhecer, se iludem muito com essa imagem que é vendida, certo? Principalmente nas redes sociais,
pela mídia. A pessoa tem que conhecer um pouco mais. Tem que olhar, tem que ler o outro lado. Eu até vou ler, mas eu acho que lá no fundo, os antepassados de Trump eram confederados. Boa tarde, uma pergunta para vocês. Por que com esta crise, faltando lugar para os presos, pergunta ao brigadeiro, por que os quartéis não são usados para isso, ao menos as prisões nos quartéis? Os presos estão sendo algemados até em lixeira. Ele está dizendo, não dá um nome, tem que dar um nome aqui. Por que não se abre os quartéis para botar os presos, acantonar os presos? Olha, lixeira não é um lugar muito ruim. Eu não quero... Poderia abrir a igreja. A igreja. Porque eu acho que a gente deveria, inclusive, abrir as igrejas. Inclusive até a residência de alguns parlamentares. Não. Deveria ser aberta. Tem pena dos presos. Abrir a residência para quem tem pena dos presos. E aí tem lugar para todos. Olha só, eu ouvi e tem. Olha só, tenho que. Não sobrou muito. Não estou aqui não sou demagogo. Agora, a solução que está sendo pensada de emergência para colocar os presos de uma maneira geral. Excelente. Os contêineres, está falando? Grande solução. Excelente solução. Certo? Porque realmente é muito melhor do que posto ficar com posto de triagem. Eu vou te dizer, Paulo, você sabe disso. Agora, o pessoal lá em Charqueadas está chiando. Um berreiro, o prefeito hoje abriu o berreiro. Porque não conversaram com ele, nada, tudo encharcadas. Quer dizer, Charqueadas já está com 6 mil presos lá dentro. Agora, bota mais esse posto de triagem lá. Ele cobrar uns R$10 de cada preso por mês, já dá para fazer um monte de coisa de assistência social. Mas não tem isso. Não, mas são coisas que às vezes... Não, porque o coitadinho é o senhor e a senhora, certo? Que não podem mais andar na rua. Senhora que mora no Menino Deus, a senhora pode sair de casa depois das 9h30 da noite para levar seu cachorrinho, certo? Para fazer necessidade? Não pode agora, mais. Eu vou dizer uma coisa, eu queria o Donald Trump aqui do secretário de Segurança. Isso eu queria. Mas para porque eu não estou entendendo nada. Até há pouco havia um problema. Para secretário de Segurança, o povo americano pensou também assim. Pensou não, o povo americano votou. Não, tu sabe. 81% dos evangélicos votaram em Trump. Por quê? Doutor Luiz Peralima, está perguntando ao doutor Martins aqui. Por quê? Porque acreditam na decência, na correção das coisas. Né? E não na perversidade dos bandidos. Eu me atrevo aqui a dar um pitaco, assim, eu não conheço nada de economia e de legislação internacional, mas eu acho que o seu Barack Obama, que é aplaudido por todos nós, e é bom para direitos humanos e essas coisas, ele e o presidente esquerdista da França, eles foram que provocaram essa loucura que está acontecendo na Europa, o êxodo do Oriente Médio. Por que isso? Porque o François Hollande quis fazer uma média com a esquerda do mundo e foi lá e bombardeou o Gaddafi, que estava se regenerando. Ele dava emprego para 6 milhões de árabes lá na Líbia. 6 milhões. Para o pessoal do Egito, inclusive para sírios. A Primavera Árabe. A Primavera Catástrofe. Pode debitar só isso que ela para o começou Obama a Primavera Árabe e para o François. Começou com o senhor George W. Bush. Sim, que estava saindo, já não mandava mais nada. Não mandava não. E ficaram os mesmos. E o seu François Hollande liquidou com a Líbia. A Líbia hoje em dia não tem mais nada. Mas liquidaram com todos. 6 milhões de empregados na Líbia. Mas a Síria? Sim, pior é a Síria. Não, mas estavam... Ruim é com os ditadores, pior sem eles. Foram embora para a Europa. Foram embora para a Europa. Paulo Sérgio, por favor, retire seus pêsames ao ilustre doutor Luiz Pereira Lima. Mas eu tirei os pêsames. Eu não tirei os pêsames. Por que eu daria os pêsames para ti? Eu não entendi, Está dizendo aqui um descaso de cachoeirinho? Não vou retirar o que eu não dei. Que é isso? Se eu tivesse dito meus pesos, eu acho que ele quer dizer o seguinte, que eu tenho que retirar as críticas que fiz a ti por ser um trumpista. Não, mas ele ganhou a eleição. Não é trampista. Ele ganhou uma eleição. Trampista não. É que as pessoas não... O pior é que as pessoas não querem admitir que ele ganhou a eleição.
A imprensa não quer admitir, só se fala nisso. O mundo todo está chocado, entre aspas. Eu estaria chocado se a Hillary tivesse ganho a eleição. Eu teria chocado se, como fiquei, quando a Dilma ganhou a eleição aqui. E por aí vou. Quando o Lula ganhou, não. Não, nem me fala no Lula. Você acreditava na mentira, né? Agora, quando em Nicarágua trocaram todo o estatuto lá da Constituição, Ortega fica a vida toda lá. Vitalício. Isso pode, Maduro pode. Mas o que é isso, povo brasileiro? O que é isso? A Constituição americana tem mais de 200 anos. Porque ela foi pensada justamente para que tivesse esse jogo de equilíbrio e ninguém pudesse se tornar um ditador em terras americanas. Os fundadores, que o americano tanto fala, os pais da pátria, os fundadores, fizeram um sistema justamente por isso. Não, mas para um pouquinho. Eu estou só dando Existe um dado. Existe um dado na eleição muito interessante. Se vocês forem comparar com o Brasil, Acre, Rondônia e não sei mais o quê, é voto a voto. Lá não. Lá a importância do Estado. Sim. A importância do Estado. Esse é o pacto federativo. Que possa mais ou possa menos. E por que aqui? Porque no Nordeste, lá em Pernambuco, tem não sei quantos milhões. Sim. Né? E lá, Garanhuns ganha eleição. Modelo. Ninguém está discutindo. Não. É que faz mas é o prestígio seja colocado veja o modelo para poder entender o processo do Pacto Federativo. Para poder entender o processo. Lá nos Estados Unidos passa pela questão política, partidária e eleitoral. O Pacto Federativo tem esse componente também eleitoral e depois sem falar na questão econômico-financeira. Cada estado, cada município tem absoluta autonomia. E a sua segurança é dada pelos municípios. O prefeito nomeia o delegado. Vou contar um exemplo de Nevada. É eleito também, se ele não se comportar, sai fora. Vou contar um exemplo de Nevada. Então nomeado pelo prefeito. Então aqui eleger diretor do colégio, tá delegado. certo? Não, claro que não. Diretor de colégio não tem que ser eleito. Com eles dois aí. Tem que ser por competência. Diretor de colégio, por isso que tem essa baderna. Mas então por que lá elege delegado, elege promotor? Não. O público do local elege. Do local. O delegado fica com reeleição. Aqui não. A escola que elege é o público da escola. Não, estás enganado. Ah, não. Na escola de medicina, o aluno do segundo ano vota e não passou pela cirurgia. Mas isso é uma brincadeira. Mas lá no condado todo mundo vota. Isso é uma brincadeira. Ele não passou pela cirurgia e vota. Tem que cuidar. E vai embora da faculdade no 6º ano, né? Nós vamos embora. E o voto deles ficou, e o do foi embora e o professor permaneceu. E o aluno votou. Mas o que é isso? Isso é demagogia. Democracia. O americano importa tanto com o progresso, dar emprego, e precisa dar emprego. Foi os Estados Unidos, que começou a campanha antifumo no mundo inteiro. Foi. E isso virou uma coisa horrorosa, fumar. Mas em Nevada pode, dentro dos cassinos, em qualquer lugar. Como é que eles vão tirar o fumo dentro do cassino e a bebida? A pessoa vai embora, então é aquela... Pode fumar dentro do cassino. Ali fora não pode. É o contrário. Exatamente o contrário. Sair na calçada. Ali dentro pode fumar. Nós queremos seu dinheiro, seu otário. E tudo bem. Agora na rua não pode. Não pode. Exatamente o contrário. Agora, um abraço ao desembargador Genaro, que me fez um telespectador assíduo do programa. Continue expressando suas brilhantes ideias. Sérgio Macedo, da GPM. Muita gente. Muito obrigado, Paulo Sérgio. Eu queria dar nós estamos discutindo tanto o Trump, o Obama. Agora nós vamos ver se aquele ditado que existe nos Estados Unidos e no mundo todo, que não tem nada mais parecido do que um republicano no poder com o democrata que saiu do poder. Na oposição. Nós vamos ver agora que vai ser isso mesmo. Não vai mudar. O capital vai continuar mandando e pronto. Perfeito. O capital vai mandar e só vão mudar se eles vão mais para o lado da China, se é mais para a América Latina, se é para a Europa. O discurso é mais raivoso, menos raivoso. Só isso, mas o dinheiro... Mas para cá não virão. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Aqui eles vão ver. Vamos procurar a Bolívia? Não. Você está louco? Aliás, o Evo Morales fez uma manifestação contra ele. Ele está tremendo, o Trump. Não para, foi internado numa clínica psiquiátrica. De medo do Evo Morales. Mas, pelo amor de Deus, não precisa ir longe. O Evo Morales disse que ia invadir o Brasil. Se não dessem a refinaria. E deram. Não. De medo. Deram de presente. Deram em sociedade também. Deram em sociedade. Só que privada. Claro, mas que dúvida.
Bancada, a Sônia Braga, que mora em Nova York e não reconhece o Temer como presidente, assim como o Paulo Sérgio não reconhece o Trump, será que deixará os Estados Unidos? Ela falou em Temer, ela está falando também em Trump, né? A esquerda não reconhece a democracia quando não lhe favorece. Abraço, Vitor Hugo. Mas é isso aí, Vitor Hugo. Exatamente. Não, acho que ela quis dizer... Se ganhar a eleição, eu sou democrata. Se perder a eleição, não sou. A Sônia Braga disse ela bobagem. está completamente equivocada. Não é condições de reconhecer até quem somos nós para reconhecer o Trump. Se os americanos reconheceram e votaram... Porra, todos nós reconhecemos a gente elege palhaço, a gente elege analfabeto, a gente elege ladrão. Os intelectuais elegeram Juruna. Pronto. Os entendidos. No Rio de Janeiro. Todos têm o direito de analisar. No Rio de Janeiro elegeram o Cacareco. Os também. senhores não sabem da história do Cacareco. Sabe. Pois elegeram o rinoceronte. No Rio de Janeiro. São Paulo. No Rio de Janeiro, eu sou carioca. São Paulo elegeram o outro, foi o Tiririca. Então, elegeram um rinoceronte do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, porque naquela época se inscrevia. E o Cacareco, que era o nome do rinoceronte, ele foi eleito no Rio de Janeiro. Ele tinha voto para ser eleito. Melhor que o de eleger o Jean Willis. Boa tarde, tenho certeza que muitos delegados hoje estão com a conta mais gorda. Está dizendo aqui o João Luiz de Campo Bom. Vamos agora à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAL-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAL-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O que um edifício corporativo pode fazer pela mobilidade urbana das cidades? E não precisamos pensar em grandes proporções. Ou qualquer empresa de menor ou maior porte ou tamanho pode fazer a mesma coisa, dar início a uma transformação no trânsito. A WRI Brasil, Cidades Sustentáveis de São Paulo, desenvolveu a publicação Passo a Passo para a construção de um plano de mobilidade corporativa, que inclui estratégias como a promoção do uso da bicicleta ou ainda o incentivo às caronas, aos carros compartilhados. Possibilitar ainda os ônibus fretados, permitir jornadas flexíveis ou até o teletrabalho. Que tal aplicar isto na sua empresa? A WRI está presente em diversas capitais, inclusive em Porto Alegre, vereador Denis Sequim, no assessoramento de assuntos relacionados às cidades. Até agora o Uber não foi sacramentado. A Câmara decidiu, já decidiu e está lá para o prefeito, né? Está redigindo ainda. Bom, não sei quando vai sair. Vamos agora ao quadro de saúde com o doutor Gilberto Schwartzman, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e membro da Academia Brasileira de Medicina, além de oncologista titular do Clínicas de Ernesto Ornelas. Vamos ao doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Quando localizado, o câncer de intestino é totalmente curável com cirurgia. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada numa fase em que as células malignas já se espalharam por outras partes do corpo. Por décadas, os pesquisadores buscam novos medicamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos no tratamento dessa doença. Hoje, há medicamentos capazes de inibir de modo muito eficiente o crescimento desse tumor. O número de pacientes com doença controlada, mesmo quando a doença já não é mais localizada, é cada vez maior. Além disso, os cientistas descobriram tratamentos imunológicos que, associados à quimioterapia, melhoram muito os resultados do tratamento. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Obrigado, doutor Gilberto. Olha, Jussara, por favor, dono da bola, deixe os convidados falarem. Não deixo. Não vai falar mais. A bola é minha. Acabou. A bola acabou. Só eu falo. Olha aqui, eu muitas vezes tenho que interromper até para botar a Jussara aqui para dizer essa bobagem que ela disse aqui. Mas continue mandando. Bobagem não. Parabéns para a mesa muito qualificada e com muita qualidade. Parabéns ao novo modelo adotado pelos americanos, pois olha como a França e a Itália hoje se encontram, sendo muito liberal, e o nosso Brasil saindo do protecionismo inacabado. Assina aqui, não entendi o nome dela, mas tem toda a razão ela.
Falem para a Jussara, ela quer ouvi-los. A Jussara, em primeiro lugar, tem toda a razão. Toda a razão. Nossa procuradora. Exatamente. Agradecemos realmente de coração. Isso. Olha o que tu fez comigo. Mas agora, A Jussara é porta-voz de todos os telespectadores. Vamos seguir com o Trump ou temos coisa melhor para pensar? Ah, porque o Trump não é bom? Não, temos coisa melhor, mais locais, nossa, aqui. Então tu acha que o Trump não é bom? Não, já falamos tanto no Trump. Quer ver uma coisa horrorosa? Já falamos do tanto ponto no de vista Trump. de educação desse pobre país, até colégios privados. Até colégios privados, as professores, enfim, vão fazer uma paralisação, né? Amanhã vão fazer paralisação. Contra a PEC, já está aprovada. Contra a PEC está aprovada, que não sei o quê, para mudança de ensino, com a anuência de alguns alunos. Tá? E o pior, aquele professor que não quer fazer greve, terá que fazer greve, porque os diretores estão com medo. Agora imagina, vão lá e descontam o ponto. E o professor vai e a escola estará fechada. É o que vai acontecer amanhã com a escola Monteiro Lobato. A escola vai ser fechada, o professor não pode ir, fechada para alunos e professores, aquele que quer dar aula não pode ir. Bom, e tem agora a última... O nome disso é ditadura. Isso, pronto. O nome disso é ditadura. Isso, claro. Pronto, ditadura. E isso é que tem que ser dito a mesma todas as letras. Dos pneus nas rodovias, a mesma coisa, isso é ditadura, é cerceamento do livre trânsito, da liberdade de ir e vir. Não, e o ponto do professor que quer ir será descontado. Esse é um problema, porque, veja bem, tem um detalhe agora, o Supremo decidiu há 15 dias atrás, que o governo, que o poder público tem o dever, não é pode, tem o dever de cortar o ponto, dever, porque é uma questão de uma obviedade rodriguiana. A greve interrompe o contrato de trabalho. Então, se entra em greve, interrompe o contrato de trabalho. Qual é a consequência? Não há pagamento de salário. Sim. Então, mas aqui tinha aquela leniência. Não, aí tu negocia, depois... Agora vai dar aula. Vai dar aula, não, aí vai dar aula, mente que vai dar aula, e nada. Quer dizer, então agora o Supremo decidiu, o poder público tem o dever... Também no colégio privado. No colégio privado, Genaro. No colégio privado é a relação privada, aí ele faz. Agora, o que eu estou falando no poder público. O poder público tem um dever sob pena de prevaricação. Eu tenho medo que o diretor de um colégio privado demita algum professor e a Justiça do Trabalho mande reintegrar. Tá bom, também tem esse detalhe. Boa tarde, estive segunda-feira na emergência do hospital da PUC. Viu, Jussara? Estou abrindo para o telespectador. Faço meu tratamento com reumato e cardiologista, mas na emergência passei por triagem e não quiseram chamar os reumatos para me atender. Tenho lúpus sistêmico há mais de 10 anos. Há 2 anos tive uma osteonecrose tabus no tornozelo esquerdo, sei lá eu o que é. Osteonecrose. Cheguei com o pé inchado, com fortes dores, a enfermeira disse que o meu caso não se enquadrava na ficha laranja, não era nada grave. Pergunto, para que serve a emergência? Tenho que chegar lá morrendo? Gostaria de saber o que o senhor presidente do Sindicato Médico acha deste fato ocorrido a Marilza. Exatamente. Eu acho extremamente lamentável que na saúde, em especial na saúde, nós somos voltados para atender o paciente, que na saúde se chega ao ponto de precisar fazer uma greve. E, veja, nessa greve foram preservadas todas as emergências, UTIs, onde podia haver risco de vida para os pacientes, 100% dos trabalhadores compareceram, médicos e outros trabalhadores. Nos serviços eletivos, aquele que podia transferir a consulta para outro dia, 30% das consultas foram atendidas, que é o que manda a lei, foi cumprido rigorosamente. Tivemos uma audiência de mediação no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, na Justiça do Trabalho, né? Pedimos uma audiência de conciliação, tentamos evitar essa greve. Agora, quero dizer a esta senhora o seguinte, se ela for hoje numa emergência do SUS, vai esperar muitas horas, porque não contratam um número suficiente de médicos e funcionários que é preciso para atender essas pessoas. E os hospitais privados, se for hoje no Manho, no Moinhos, vai ficar horas esperando, porque eles ficam com o dinheiro que deviam gastar
para contratar médicos e funcionários para que as pessoas fossem atendidas na hora. Então, esta ordem tem que ser revista, esta forma de organizar, isso é que nem supermercado. Tem caixa com 10 pessoas na fila e a caixa do lado fechada, porque eles não pagam funcionário para atender. Tu podia chegar no caixa e esperar duas pessoas na tua frente e ser atendido. Mas não, esse dinheiro fica no bolso deles. E como tem um monopólio, ou no caso da saúde tem um oligopólio, faz o que bem entenderem com a tua saúde, te deixam horas esperando na fila. Eu estou pagando particular, azar é teu, tu não tem prodígio, sair daqui vai para o Moinhos, o Moinhos faz a mesma coisa. Então, a saúde chegou a um ponto e já nos tiraram, e quando tu vê uma situação como uma emergência, qualquer emergência, tu vê lá aquela quantidade de pessoas sentadas em cadeiras e esperando em macas e tal, porque não tem gente suficiente para atender, aqueles que estão ali atendendo já tiraram o sangue deles, porque eles já estão atendendo muito mais, já estão trabalhando muito mais do que poderiam tirar. Agora, além de tirar o sangue dessas pessoas, querem tirar o salário. Então, essa é uma situação extrema. Eu me solidarizo com essa senhora, com a dona Marilza, acho que é extremamente, me dói muito como médico chegar a essa situação. Eu vi o que aconteceu com o Hospital Lazaroto. O Hospital Lazaroto foi referência na América Latina em cirurgia cardíaca. Até hoje ando por aí, encontro pessoas que vêm falar comigo em português, né? E dizer, eu fui estagiário, fui residente lá no Hospital Lazaroto e tal. Bom, no Hospital Lazaroto as coisas iam mal, fizeram uma assembleia lá os médicos, vão fazer uma paralisação de advertência e chamar a atenção da população para o que está acontecendo aqui. Não, isso vai prejudicar o paciente, não façam paralisação. Não fizeram. Nova assembleia, as coisas indo de mal a pior, não, vai prejudicar o paciente, não vamos parar. Terceira, não vamos parar, vai prejudicar o paciente. A quarta não teve, fechou o hospital, prejudicou os pacientes pro resto da vida. Enquanto há a possibilidade de salvar o sistema, é preciso fazer alguma coisa. Feliz saber que o pior que estamos não vai ficar. Me refiro à violência e crueldade. Chegamos ao auge da crueldade. Não tem como ser pior. Vocês conseguem conceber algo mais cruel que 4 corpos sem cabeça, como vimos hoje acontecer? Por isso eu digo, ficar pior do que está não vai acontecer. Vamos ao ponto final, com F, CDL, SPC, GIMO e Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Brigadeiro, Raul, José Ferreira, Dias, seu ponto final. Eu vou fazer aproveitar esse último comentário teu aí, essa última notícia. O importante é que a nossa sociedade entenda duas coisas. Primeiro, o crime hoje é um grande negócio. É talvez aquilo que tem a maior custo-benefício. Segundo, nós estamos numa guerra. Nós estamos no meio da guerra. E o Estado não tem a condição de dar segurança a todos. Não há. Então, é importante que a senhora e o senhor que nos dão essa audiência tão qualificada, os senhores vejam a quem os senhores apoiam nas suas eleições, porque isso terá consequências diretas sobre a segurança pública. Desembargador General Baroni Borges. O crime tem duas vertentes. A primeira vertente é a questão da origem da criminalidade. A criminalidade, 80%, se não mais, ela decorre do tráfico de drogas. É briga de quadrilha ou então o cidadão que vai assaltar para ter acesso à droga. Isso é uma vertente do crime. A outra vertente é que a sociedade não tem a capacidade, não tem a competência para tirar o criminoso do meio social. Quer dizer, então, se nós tivéssemos um controle do tráfico,
de armas e de drogas nas fronteiras, e por isso teria que ver a intervenção do Exército, Aeronáutica, se nós tivéssemos isso... O Exército agora destruiu 60 mil armas, é um absurdo. Mais efetivo. E se nós tivéssemos a possibilidade de tirar esse pessoal do meio social, porque a função da pena é exatamente banir do meio social aquele que é desajustado... Mas se nós eleitos as pessoas que tratam os caras... Nós venceríamos a criminalidade. Quero falar sobre outro problema de saúde extremamente grave, que é o chamado serviço de verificação de óbitos. A pessoa que morre por causa violenta, foi baleado, esfaqueado, etc., é encaminhada ao IML, para que se proceda depois o processo legal cabível, né? Sabendo a causa-morte, etc. Aquele que morre aos 80 anos dormindo em casa não vai para o IML, não há sinal de morte violenta. Ele tem que ser examinado, tem que ser visto, constatado se houve violência num serviço de verificação de óbitos. A Prefeitura de Porto Alegre continua sem montar o serviço de verificação de óbito, continua tirando os médicos das emergências, deixando os pacientes gemendo na sala de espera, para tirar o médico do serviço de salvar vidas, para ir lá constatar o óbito de uma pessoa que já morreu, que devia ter uma equipe exclusiva para isso. Tem lugares onde não tem um auxiliar para o médico tem que ir lá e despir o cadáver para virar o cadáver e olhar se tem orifício de entrada de arma de fogo ou não. Então, este médico, que devia estar salvando vidas, está lá fazendo esse tipo de trabalho. A Prefeitura de Porto Alegre não pode continuar tendo esse desprezo pela saúde da sua população. É uma chinelice. Gostaria de ouvir a opinião do Dr. Luiz Pereira Lima sobre a renovação do arsenal americano. Por isso, o Trump ganhou. O programa está ótimo. Rogério Bertoli, de Porto Alegre. Seu ponto final. A respeito de arsenal, vamos colocar para cá, em resposta ao geral. Eu, particularmente, acho que não é o problema da arma. Eu nunca vi uma arma que está parada ali na gaveta de alguém, essa arma disparar. É a mão que faz com que a arma dispare. E o nosso drama é que o povo ainda está votando, está sendo iludido nesse tal de direitos iguais e não sei o quê, das pessoas que conseguem esses votos dos direitos humanos. Coitadinho. Só quem vota nessa gente, é bandido. É bandido. Então esse pessoal vai para a Câmara e não quer mudar a lei. Porque a lei necessita ser mudada para que termine com a impunidade. Não é falta de cadeia. Não é. Falta de cadeia é um dos elementos. O problema é a prisão. Se me perguntarem onde, eu arrumo lugar. Eu arrumo lugar. Para essa gente que mata desnecessariamente por um chinelo, por uma carteira de cigarro, ou seja o que for, esse pessoal tem que ir. Vocês sabem para onde? Bela histórica mesa, você é o único esquerdista. Paulo Sérgio, tem retire mesmo para quem o Chagas. Olha que tinha pessoas que o Paulo Sérgio é um comunista escondido no vestido. Tinha pessoas, se eu fosse Nelson Marquesan Júnior, o que eu diria para ele? O que o Nelson disse lá por taxista lá na Câmara? Ô Chagas, eu não vou fazer o que o Nelson Marquesan fez com o taxista lá contigo. Mas tu me ofendeu. Eu não sou esquerdista, eu não tenho ideologia, não tenho partido político. Quem me emociona são as pessoas, tá? Então, eu me emociono com pessoas. Seu ponto final, doutor. Mas já pensou se fosse o Nelson Marquesan, que eu diria? É um coração dourado. Se não fosse um demagogo, seria um coração generoso. Eu não sei se o senhor pensa que o Nelson Marquesan vai dizer as coisas que dizia antes, agora com o prefeito. Não, treino é treino, jogo é jogo. Não fui eu que campanha disse. é campanha. Apenas um vereador da cidade. Quem disse foi o ministro, o chanceler brasileiro. É verdade. Por isso que ele não vai ser presidente nunca, pelas palavras mais mal colocadas. Bom, se fosse por palavra mal colocada, ninguém seria presidente. Eu queria pedir licença ao doutor Argolo para dar um palpite aqui sobre o lúpus. Tem tanta gente com essa doença, doutor Argolo, eu acho que nem o setor público e nem o privado, me atrevo a dizer, dá a atenção que merece as pessoas que sofrem desse mal de lúpus. Eu tenho um funcionário que a esposa dele sofre desse mal. E não é só ele, porque é a mesma coisa que a gente compra um carro e pensa que é só a gente. Quando sai na rua tem um monte que tem. Então, através do conhecimento, eu converso com o meu funcionário sempre, a esposa dele seguidamente tem as crises e muitas vezes tem esse problema da espera.
Só que não é esse funcionário, são muitas pessoas que sofrem do mal de lúpus. Está na hora de fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer. Mas essa é uma das doenças. Obrigado, Denilson aqui, nosso vereador de Porto Alegre. A Hillary deve pedir recontagem ou aceitar o resultado? Outra coisa, acho que está faltando mais pluralidade de pensamento nesta bancada. Paulo Rita de Santa Maria, vem com as opiniões são. Votou no Valdeci. Eu acho que ela tem que... Votou no Valdeci. Não faz pré-julgamento. A Dilma já aconselhou. A Dilma já aposto que votou no Valdeci. A Hillary vai para o Uruguai também na semana que vem para denunciar o golpe. Obrigado, doutor Golo. Obrigado, Bernardo. Acabamos com bom humor. Obrigado, Luiz Pereira Lima. Obrigado. Aliás, por falar, está difícil trazer o esquerdo aqui no programa para compor a mesa. Tá difícil. Viu? O Paulo Rita de Santa Maria. Paulo Rita de Santa Maria. É ele, não é ela. É Paulo Rita. Paulo Rita ou Rita? Paulo Rita. É ele. Perdão? Rita é sobrenome. Rita é sobrenome. Não, tá bem, obrigado. Até amanhã com mais um Papo Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.